Quantos de nós aqui temos motivos para dar graças a Deus? Tantas coisas que o Senhor tem feito por nós, não é? Como Deus tem abençoado nossas vidas em circunstâncias que às vezes nós não percebemos, mas Ele está conosco. Meus irmãos, desde quinta-feira nós estivemos reunidos no encontro com todos os pastores e missionários da nossa igreja. Estivemos num local aqui em Pituaçu, quinta-feira à noite, sexta o dia todo e sábado pela manhã, num tempo muito abençoado, reunindo os pastores da sede, das extensões na cidade e todos os demais missionários do interior. Um tempo muito precioso, quase 80 pessoas, e num tempo de edificação espiritual, de estudo da palavra, de comunhão, de alinhamento da visão. Tudo isso é necessário para a saúde espiritual da igreja e dos seus obreiros que estão por ela trabalhando nos mais variados campos. E Deus nos deu o privilégio muito grande de receber o pastor Antônio Mendes Gonzalez. Pastor Mendes, eu o conheço há 34 anos. Deus tem misericórdia de mim, né? Ele foi meu professor quando eu fiz o seminário, e ele é pastor da primeira igreja batista de Atibaia, em São Paulo. Já ouviu falar de Atibaia? Atibaia é uma cidade muito famosa por causa de um sítio, não é? E eu estava conversando com ele lá no retiro, ele disse que já que o sítio não tem dono, eles estão pensando da igreja lá invadir o sítio e fazer um acampamento para a igreja, né? O que não seria nada ruim. Mas um ministério aprovado por Deus, já quase 40 anos na mesma igreja, ministrando a palavra de Deus, respeitadíssimo em toda a região, pregando por esse Brasil afora, com campos em Cuba, em outros lugares. Ele vai compartilhar alguma coisa sobre isso. E ele é precursor de um trabalho muito especial que tem sido feito com pastores no Brasil inteiro, chamado Prega a Palavra. Inclusive aqui em Salvador tem reunido um número razoável de pastores e líderes que estão aprendendo algo sobre pregação expositiva, e o pastor Mendes foi quem iniciou este projeto. Ele está acompanhando a irmã Cida, queria pedir que ela ficasse de pé, a sua esposa, não é? E eles têm 3 filhos e 4 netos, irmã? 5 netos, não é? Então é um privilégio muito grande poder recebê-lo aqui nesta noite. Eu tenho certeza, como Deus usou a vida dele no decorrer de todo o encontro que nós tivemos, e hoje pela manhã nos cultos que aqui tivemos também, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. A minha pergunta é: o seu coração está preparado para receber a palavra de Deus? Você tem certeza disso? Que você veio para cá com uma fome tão grande da palavra de Deus, que você está com os seus ouvidos e o seu coração totalmente atentos à palavra do Senhor? Eu me lembro que num período de Copa do Mundo, um irmão chegou na igreja espiritual, baixou a cabeça e colocou um fonezinho de ouvido e ficou escutando o jogo. E a igreja, o pastor pregando, a igreja em oração, de repente, no meio da pregação, o irmão grita: gol! E aí todo mundo olhou para ele assim, ele ficou sem graça. Ainda bem que o horário aqui do jogo já passou, viu, pastor? Mas eu tenho certeza que o seu coração vai estar preparado para ouvir a voz do Senhor, amém? Vamos orar, queridos? Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor trouxe nesta noite pastor Mendes para estar aqui conosco, e suplicamos ao Senhor que tu uses a vida do teu filho de maneira muito especial. Ele que é porta-voz da tua palavra, Ele que estará conosco lendo e refletindo sobre a tua verdade. Usa-o com poder, usa-o com autoridade do teu Espírito, Senhor. Traz clareza à nossa mente, ao nosso coração, e fala poderosamente conosco. Cremos nisso, por isso consagramos a vida dele e de cada um que está tendo acesso a este momento, para que o Senhor use a tua palavra e transforme as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, Senhor. Obrigado, pastor Abraão. Boa noite, queridos irmãos. Espero que todos estejam bem, não preocupados com a Copa do Mundo, porque não leva absolutamente nada. Não tem nada a ver com a nossa fé. Deixa eu botar o cronômetro aqui, porque senão o pastor Abraão me dá uma bronca depois. Ele não respeita a idade, não, ele dá bronca mesmo. Gente, é o último domingo que eu estou com vocês, depois do retiro e pregando 2 vezes de manhã e agora à noite. Eu quero agradecer
pelo carinho, Abraão e esposa, como tem nos recebido, e hoje jantamos na casa do pastor Abraão e tinha uma carne, é de carne de panela aquela? Como? Almoço, o que eu falei? Não, vocês que entenderam. Bom, era almoço mesmo. Uma carne de panela que ficou muito gostosa. Obrigado, Cléo, e obrigado, pastor Abraão, pelo carinho, pela igreja. E vamos meditar na palavra de Deus. Vocês podiam, por gentileza, abrir suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. E nós vamos meditar dos versículos 22 a 36. Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 22 a 33. Só que não vamos ler o texto, ele vai ser lido durante a exposição da palavra. João, capítulo 3, versículos 22 a 36. Vocês já ouviram falar no politicamente correto e politicamente não correto? Inventaram essa coisa toda que agora a gente tem que tomar muito cuidado o que falar. Seria politicamente correto dizer que existem ovelhas e cabritos? Seria politicamente correto? Talvez você falar, não, mas a Bíblia diz que tem cabrito e tem ovelha. Então, não tem nada a ver com politicamente correto, é a verdade. Mateus 25, 33, que Deus vai separar os cabritos das ovelhas. E espero que aqui estou no auditório só de ovelhas e não cabritos. Tive uma experiência quando nós estávamos fazendo um ministério na Romênia. Começamos um ministério lá, ajudando as igrejas. E um dia, passando lá por uma estrada, nós vimos numa campina vários rebanhos. E cada rebanho com seu pastor lá em cima de uma pedra, olhando. Mas era interessante que os rebanhos não se misturavam. Aí eu pedi para o meu colega pastor romeno, falei, será que você podia parar e eu fazer uma entrevista com um desses pastores? Ele falou, pois não. Aí paramos e me deparei justamente com um pastor de uns 2 metros de altura, vestido com pele de ovelha, mas uma pele bem rudimentar. E através do intérprete eu perguntei para ele, escuta, qual é o seu rebanho? Ele olhou e falou, é aquele lá distante. Aí eu falei, eu vou te dar uma gorjeta, lá se fala propina, que é gorjeta, em Cuba também, Cuba é propina. E eu falei, não fala isso no Brasil. E aí eu dei uma gorjeta para ele e falei, eu quero fazer aqui o seguinte, que você traga o seu rebanho aqui. E eu falei, eu quero ver como que esse camarada vai fazer. Aí ele subiu na pedra lá, ele estava com um cajado, e ele deu um grito para as suas ovelhas, e havia mais ou menos uns 10 rebanhos, mas só aquele rebanho ouviu. E ele começou a falar, e as ovelhas entendiam romeno, impressionante. E elas, assim que ele falou, elas pararam de comer, ficaram olhando, e ele dando ordem, elas foram chegando. Eita ovelha boa, quisera eu ter um rebanho daquele. E elas foram chegando, e ele conversando. A determinada altura, quando faltava ali uns 20 metros para chegar até nós, elas resistiram ao chamado do pastor, pararam. Ele virou para mim e disse, olha, as ovelhas estão preocupadas porque tem gente estranha aqui, e são vocês. Mas as minhas ovelhas me obedecem. Aí ele levantou a voz com muita energia, acho que deu uma bronca muito grande nas ovelhas, não entendia nada. Aí as ovelhas vieram caminhando e pararam a 2 metros, 1 metro da gente, uma empurrando a outra e ali diante de nós. Ele virou para mim, aqui estão as ovelhas diante do seu pastor. Meus irmãos, que cena! Eu me arrepiei todo. Mas teve 2 detalhes importantes. Ele tinha 2 cachorrinhos, não mais que esta altura. Não, é esta altura daqui, não é aqui não, é esta altura. Assim. Gente, é aqui. Quando ele
chamou as ovelhas, ele deu ordem a um cachorrinho, e esse cachorrinho foi, e ele dava assim umas mordidinhas nas perninhas das ovelhas, e ele fazendo um semicírculo e trazendo. Eu fiquei encantado com aquilo. E tinha outro cachorro que queria ir, e ele falava, você não, e dava ordem. Quando ele terminou, trouxe as ovelhas, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira um pouco hilariante. Eu falei, escuta, por que você não deixou o outro cachorrinho ir buscar as ovelhas também? Ele falou, porque ele está em experiência, ele ainda não sabe direito. A dedução que eu cheguei, que aquele que foi era um diácono já experimentado, e o outro era um diácono em experiência. Espero que nenhum diácono fique ofendido com isso. Isso foi o que me chamou a atenção, mas o que me chamou mais a atenção, quando as ovelhas estavam paradas na nossa frente, eu notei que elas tinham umas marcas de tinta, azul, vermelho, verde, amarelo. Aí eu falei para o pastor, por que essas marcas? Ele falou, porque essas ovelhas não são minhas. As vermelhas é de um investidor, as amarelas de outro. Eu não tenho nenhuma ovelha. Essas ovelhas não são minhas. Meus irmãos, aquilo me marcou. Pastor Abraão já viu, essas ovelhas não são nossas. Amém. Porque se fosse nossa, nós estaríamos perdidos. Como cuidar dessa gente que não é nossa? É do Senhor Jesus. Isto marcou demais a nossa vida. E o Senhor Jesus, lá em Mateus 25, 33, ele falou que vai chegar o dia que ele vai separar ovelhas de cabritos. Eu sei que politicamente não é correto falar, aqui pode ter cabritos e ovelhas, mas a Bíblia fala, então se ela fala, está correto. Eu quero trazer para os irmãos hoje o tema, o Evangelho sem concorrência, o Evangelho genuíno. E eu estava pensando nesse tema, e eu tentei identificar alguns tipos de evangelho dos nossos dias. E eu descobri, pelo menos busquei, que existe o evangelho barganha. Você dá para receber alguma coisa, já aqui na terra você não está nem aí com aquilo que vem do céu. É aqui. Você faz uma negociata com Deus, você dá uma oferta e recebe. Aquela coisa toda que vocês já conhecem, não preciso nem falar muito. E também tem o evangelho da prosperidade, que é mais ou menos uma barganha. E tem o evangelho da crendice. É aquele que você põe um copo d'água em cima da televisão, sal grosso. Sal grosso a gente vê em Macumba, lá em Atibaia. Fronha, lenço, meia, rosa e tanta coisa. E eu acho que vem uma novidade aí. Porque o copo d'água agora não dá para colocar em cima da televisão, porque a televisão é tela plana. Então daqui a pouco vem um adaptador, santificado por talvez R$200, para você colocar o copinho em cima da TV plana. O que é isso? Isso é evangelho? Não, não é evangelho. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 1:8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu vos pregue o evangelho que vá além do que temos pregado, seja o quê? Que significa maldito. Então esses indivíduos na televisão, rádio, é tudo maldito de Deus. Porque aquilo não é evangelho, coisa nenhuma, e não tenha medo de falar não. Tem alguns crentes assim, meia boca. Aliás, os surdos, se não sabe esse sinal, nós inventamos em Atibaia. Meia boca é assim. Aprenderam mais um sinal, né? E ficam preocupados com isso. Não, pastor, eles estão pregando. Não estão pregando. Esse não é evangelho e nunca foi evangelho. E eu pensando bem no hotel ontem, eu falei, acho que tem outro tipo de evangelho. O evangelho Subway. Já viu aquele restaurante? Fast food, Subway? Primeiro, você chega pedindo um sanduíche, ele fala, que tipo de pão você quer? Acho que são 3 tipos que eles têm. Quando você escolhe o pão, aí você vai escolhendo pepino,
pimentão, alface, queijo. Você põe o que você quer. Esse é o evangelho Subway. É aquele evangelho que você põe o que você quer, de acordo com a sua vontade. Esse não é evangelho. Por isso que eu quero tratar com vocês hoje à noite sobre o evangelho genuíno. E o apóstolo João vai mostrar de forma muito clara o que é o evangelho genuíno. Mas aí você que está com a sua Bíblia aberta, nos versículos 22 a 26, nós vamos fazer uma introdução. Diz assim: depois disso Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, onde ficou com eles por algum tempo e ali batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água e o povo chegava e era batizado. João ainda não havia sido mandado para a prisão. E surgiu uma disputa entre os discípulos de João e certo judeu acerca da purificação. E foram até João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual tendes dado testemunho, está batizando e todos estão dirigindo a ele. Aqui acho que temos um problema teológico. Como que já havia batismo antes da descida do Espírito Santo? Os irmãos sabem que Jesus ascendeu aos céus e enviou o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Até então, não tinha esse batismo conhecido por nós, cujo significado, e batismo é coisa séria. O batismo, ele carrega um significado. Aguinha na cabeça não é batismo. Batismo é você mergulhar a pessoa, morte para o mundo e vida para Cristo. É esse o quadro maravilhoso do batismo, que é feito depois que você aceita o Senhor Jesus Cristo e diante de todos você dá esse testemunho dentro dessa realidade: morte para o mundo e vida para Cristo. Esse é o verdadeiro batismo que a palavra de Deus ensina. Eu particularmente entendo que esse batismo de João é um ato de arrependimento, de desvinculação dos ritos judaicos, e com isso eles diziam: eu fui batizado, me desligando dos ritos judaicos e aceitando que Jesus é o Messias. Eu entendo assim, porque mais tarde, com a morte do Senhor Jesus Cristo e ressurreição, esse significado ganharia uma verdade cristalina, e foi o que aconteceu conosco. O batismo não salva, mas o significado do batismo é um ato de obediência a Deus, morte para o mundo e vida para o Senhor Jesus Cristo. Evangelho genuíno. Eu contei nas duas mensagens que numa viagem para o exterior nós paramos num lugar lá que tinha uma atração para os turistas, e logo que descemos do carro, 2 ou 3 garotos vieram: Rolex, quer comprar Rolex? Eu falei: interessante, Rolex, $5. Você já comprou um Rolex por $5? Um Rolex deve custar 5, 10, 15 mil dólares. Só os políticos, desculpa, não, é só gente do dinheiro que pode ter isso. Ô pastor, mas não fala assim. E eu falei: moço, menino, isso aqui é fajuto. Ah, mas eu tenho original. Quanto? $10. Eu devia ter comprado. Você compraria um Rolex acreditando ser genuíno por 5 ou $10? Jamais. Por isso que eu quero, à luz da palavra, mostrar para vocês o verdadeiro e genuíno evangelho. Não é esse evangelho barato que vocês ouvem por aí. E não fiquem com medo de dizer que é barato, porque é barato, porque contraria toda a palavra de Deus. E aí o apóstolo João, ele vai identificar para nós quem é aquele que dá vida eterna, quem é aquele que nos traz o verdadeiro evangelho. É Jesus.
E nos versículos 27 e 28 ele vai dizer: é aquele que recebeu a autoridade do céu. Esse é Jesus, esse é o verdadeiro evangelho. Olha o versículo 27, Jesus respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: não sou o Cristo, mas sim enviado por ele. Aquele que é o verdadeiro evangelho, o nosso eterno Salvador, ele recebeu a autoridade do Pai. Esse é o nosso evangelho. É o evangelho que nós pregamos e as pessoas não resistem à verdade. Ou fogem ou aceitam, mas não podem resistir. O nosso Jesus é um vencedor. Quando nós pregamos o Senhor Jesus e defendemos a sua divindade, e defendemos o seu ministério, defendemos o evangelho, nós somos mais do que vencedores em todos os nossos argumentos. É impossível alguém nos vencer nos argumentos de que Jesus é a autoridade. Contava também hoje que em 1989 fizemos uma viagem até Singapura, no Instituto Hagai. Eu creio que alguns de vocês até já foram lá fazer o curso. E lá, num dia de folga, alugamos uma van para ir até Malásia e conhecer o outro lado do rio ali. E o nosso motorista, o senhor Bacho, era o nome dele. Guarde bem esse nome, Bacho. Ele não era baixinho, não, era normal. E eu falei: eu vou pregar o evangelho para esse malaio aí. Aí comecei a pregar o evangelho, ele logo se identificou: eu sou muçulmano. Falei, eu já estava do outro lado da ponte. Falei, será que eles vão me prender porque eu estou pregando para ele? Eu falei, mas você é um muçulmano assim, só muçulmano, né, de nome? Não, eu sou tesoureiro da minha mesquita. Aí a minha fé já começou a balançar. Falei, vai que não sei se pode pregar aqui. Mas continuei falando de Jesus. Ele falou, não, você é de Jesus, eu sou de Maomé. Aí eu falei, mas só que o meu Jesus é diferente, ele foi enviado por Deus. Ele falou, Maomé também, 1 a 1. Eu falei, mas Jesus é puro, perfeito. Maomé também, 2 a 2. E fomos andando, eu falando sobre Jesus e ele falando sobre Maomé, até que chegamos a um ponto. Falei, Jesus morreu para nos salvar. Sem entrar no mérito, ele disse, Maomé também. Falei, gente, preciso desempatar esse jogo. Ah, mas eu estava esperando esse momento. Eu falei, Bacho, Jesus ressuscitou. Bacho, come on, fale alguma coisa. Bacho, Jesus ressuscitou. Ele se calou. Ele não podia falar, Maomé também. O nosso evangelho é irresistível. Ou ele bota o indivíduo para correr, ou bota o indivíduo para se curvar diante do rei. Ele é irresistível, porque a autoridade do nosso evangelho, da pessoa de Cristo, veio do próprio Deus. Então esse é o primeiro argumento do verdadeiro e genuíno evangelho. É aquele que recebeu toda a autoridade. Em segundo lugar, é aquele que está acima de todos, é o preeminente. Veja os versículos 29 a 31. Diz assim, a noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa esta minha alegria. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala estando na terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Acima de Maomé. Acima de qualquer Deus que você possa imaginar. Ele é preeminente. Ele está acima de todas as coisas. Por isso que o nosso Jesus é imbatível. O evangelho que nós pregamos é imbatível. Ele atinge os corações. Só que às vezes nós temos a ideia que ele atinge os corações para mudar e transformar todo mundo. Não, ele bota para correr também. Lembra do jovem rico?
vai, vende tudo que tem e bota toda a sua confiança, a sua fé em mim. E ele saiu triste e foi embora. O evangelho bota para correr, mas o evangelho também traz muitos para a vida eterna. E ele, o Senhor Jesus Cristo, ele veio do céu e ele está acima de todos, acima de toda autoridade. Nós vamos ter eleições em outubro. Eu creio que está todo mundo botando fé em quem vai ser eleito. Tira o cavalo da chuva. Vai continuar a mesma porcaria esse mundo. É um mundo sem Deus. É um mundo que está acabando com a família. É um mundo que está casando homem com homem, mulher com mulher. É um mundo que proíbe, tenta proibir a educação dos nossos filhos. Querem mandar nos nossos lares. Com uma ideologia totalmente marxista, em que Deus não existe. Vocês estão colocando fé nisso? Tirem o cavalinho da chuva, meus irmãos. É claro que nós oramos por algo melhor, mas à luz da palavra de Deus, amanhã vai ser pior que hoje. As perseguições serão maiores do que hoje. E às vezes acho que seria interessante que orássemos por perseguição. Ah, pastor, não fala isso. Todos os anos nós vamos para Cuba. É um país perseguido. Gente que passa fome. Salário desse tamanhinho. Um trabalhador ganha 15, 16 dólares. Se ele tiver que comprar uma camisa como essa, ele vai pagar 20 dólares na lojinha lá. Aí você vai perguntar, como vive essa gente? Isso é perseguição. Só que a 4ª Igreja Batista de Santiago de Cuba batiza por ano uma média de 150 pessoas. Amém? E eu tive a desventura de dizer para o pastor Osbel, pastor Osbel, o irmão está orando para que mude a situação em Cuba? Ele falou, não. Eu falei, por quê? Senão a gente fica igual vocês no Brasil. Por que eu não calei a boca? Tive que ouvir isso. E é verdade. Por isso, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo é aquele que está acima de todos. É aquele que está acima do governo a ser eleito no Brasil. É claro que nós temos as preferências políticas, embora a minha preferência sempre tenha uma ideologia ao lado da palavra de Deus. Eu aproveito para exortar os irmãos, cuidado com o seu voto. Veja o que tem por trás a ideologia. São quase todos iguais, mas talvez tenha alguns que se aproximam um pouquinho mais daquilo que Deus quer. Mas Ele está acima de todas as coisas. Nenhum político vai resolver o nosso problema. O problema do nosso país é Deus encarnado na vida das pessoas. O problema do nosso país é deixar transformar os cabritos em ovelhas. E aqui no Nordeste vocês sabem muito bem como são os cabritos. Viajando no Piauí, eu nunca vi uma árvore de Natal de bode. Os bodes assim enfeitando. Eu não sei como o bicho sobe lá em cima. A árvore está pelada, acabaram com tudo. Esse é o cabrito. A ovelha não, é diferente. Politicamente não é correto dizer que existem bodes e ovelhas, mas a palavra de Deus diz que existem bodes e ovelhas. A terceira colocação de João, nos versículos 32 a 34, aquele que é o enviado de Deus, ele dá prova disso. Não existe sistema religioso mais coerente que o cristianismo. Por quê? Porque tudo que Deus pede de nós, ou a pessoa de Jesus Cristo, mais especificamente, pede de nós, Ele viveu. Ele foi tentado em todas as coisas. Ele sofreu tentação. Ele jamais caiu em tentação. Tudo que o Senhor Jesus Cristo, Ele pede humildade de você e de mim, Ele foi humilde. Ele pede que você ame os seus inimigos, Ele amou os inimigos. No caso, éramos nós, e transformou as nossas vidas. Tudo isso Ele fez. Ele é aquele enviado por Deus e dá prova disso. Ele foi legitimado
legitimado por Deus para ser o nosso Salvador. É muito interessante o versículo 32, ele testifica do que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Mas o que aceita o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem restrição, legitimado pelo Pai, o nosso eterno Salvador. Meus irmãos, que maravilha! O nosso Deus, ele recebeu a aprovação do Pai. E quem é o Pai? O Criador de todas as coisas, o que nos dá vida. Eu estou aqui me mexendo diante de vocês e há um coração aqui batendo, bombeando sangue a todo momento para que eu permaneça vivo. Quem é que cuida da minha vida? Quem é o doador da vida? Agora, pelas minhas obras, eu devia ser fulminado, você fulminado. Aí eu gosto de lembrar de uma música popular bem teológica, que no refrão diz: você não vale nada, mas eu gosto de você. Ouviram essa música? Pega, abre Isaías 64:6, você vai ver que esse indivíduo que fez essa música profana fez uma música teológica. Nós não tínhamos nada e Deus gostou da gente. Eu até, de vez em quando eu faço um exercício, a dona Cida não sabe, senão ela vai pensar que eu sou doido. Quando eu estou lá no banheiro sozinho, eu fico olhando no espelho e converso comigo. Falo: cara, você não está com essa bola toda não. Se a igreja soubesse o que passa nos meus pensamentos, de vez em quando como eu trato Cida, eu estou numa luta junto com você. Os maus pensamentos. Eu gosto de pensar naquele corinho que a gente ensina para a criança, mas tem que ensinar para a igreja. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, pezinho onde anda. Esse é para adulto, não é para criança não. A gente ensina as crianças a cantarem. Esses somos nós. Mas esse que foi legitimado por Deus, Deus nos dá um Espírito sem restrição. Aquilo que João ouviu a respeito de Jesus Cristo, ele atesta que é o enviado de Deus, ele fala a palavra de Deus, ele afirma que Deus é verdadeiro, ele tem o Espírito de Deus sem restrição. Esse é o evangelho genuíno. Por favor, meus irmãos, busquem na palavra o evangelho genuíno. Não busquem nesses falsos profetas que existem por aí. Nós temos o conhecimento da verdade. Vocês estão numa igreja que prega a verdade. Deus conduziu vocês a esta igreja, e esta igreja é uma igreja centrada na palavra de Deus. Vocês estão numa seita. Vocês estão numa igreja do Senhor Jesus Cristo. Certa feita alguém pediu para que eu definisse o que é seita, pastor. Eu defini muito simplesmente. Seita é a igreja que encerra sua fé tão somente em Cristo Jesus. Essa não é seita. Querem um exemplo de seita? A igreja católica fala de Jesus, mas é Jesus mais Maria. Isto não é evangelho. É adventista. É Jesus mais a guarda do sábado. Isto não é evangelho. Querem outro? Os espíritas. É Jesus mais obras. Isto não é evangelho. Querem mais um? Cristão do Brasil. É Jesus mais pertencer àquela igreja. Isso não é evangelho. O verdadeiro evangelho é Jesus e mais nada. Esse é o verdadeiro evangelho. Não se iludam, irmãos. Levantem suas vozes. Preguem o evangelho. Ah, pastor, se eu pregar eles vão fugir. Que fuja, mas com a verdade impregnada naqueles corações. Em quarto lugar, João fala que aquele que tem poder é aquele que tem poder para que a ira de Deus não caia sobre nós, o Salvador.
Diz o versículo 35, o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Meus irmãos, sabe por que sobre nós não permanece a ira de Deus? Sabe por que não somos fulminados por Deus? Por causa da graça, por causa da morte e ressurreição, porque somos marcados como são marcadas aquelas ovelhas que eu exemplifiquei para os irmãos, marcados pelo sangue do Cordeiro. E no dia da eternidade, os irmãos sabem que todos os caminhos levam a Deus. Tem alguém falando não. Todos, eu repito, teologicamente eu estou correto, vocês que fizeram assim, vocês estão errados. Todos os caminhos levam a Deus, porque no final dos tempos, todas as nações estarão diante do grande juiz, e ele vai dizer, cabritos para a esquerda, eu sou canhoto, peraí, cabritos para a esquerda, ovelhas para a direita, mas todos, o espírita, o incrédulo, o ateu, todos estarão diante do trono um dia. Uns para receberem a glória, outros para receberem a condenação. Portanto, todos os caminhos levam a Deus, porém, não são todos os caminhos que levam você a morar eternamente com Deus. Parece ser uma pegadinha, né? Mas é uma verdade teológica. Todas as nações estarão diante de Deus, pela obra de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, que nos salvou. Quem crê no Filho tem a vida, quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida. Se você está aqui nesta noite e ainda não creu no Filho de Deus, entregou a sua vida, o seu destino é inferno. Arder eternamente no fogo eterno. Ah, pastor, politicamente correto falar assim? É o que diz a palavra de Deus. E você é cabrito, você ainda não é ovelha. E cabrito não tem parte com a eternidade. Só há um caminho, é Jesus. Ele é o nosso Salvador eterno. Romanos 1,18 diz, pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua justiça. Eu não sei se todos entendem, por exemplo, eu sou justificado, você é justificado pela graça. O que significa isso? Que alguém se fez justiça por nós. Com a sua justiça, o que você faria diante de Deus? Você convenceria Deus que você é puro? Não, com a sua justiça. Mas é interessante, quando aceitamos Cristo, recai sobre nós a sua justiça. E o Papai do céu olha para você e vê você justo, justificado. O Papai do céu não vê mais você perdido, porque ele, quando olha para você, ele vê a cruz, ele vê a marca do sangue do Cordeiro, que o livrou da condenação eterna. Isto é maravilhoso, meus irmãos, porque Cristo é a nossa justiça, porque a obra que ele fez na cruz se tornou propícia para que agradasse as exigências do Pai, porque ele era perfeito. Que valor nós damos para isso, meus irmãos? Que valor nós damos para isso? Ele nos salvou. Por isso que a grande ideia desse texto é que a salvação está naquele que Deus enviou e entregou todas as coisas em suas mãos. Todas as coisas. Por isso que João, ele destaca 4 características do Senhor Jesus. Ele é autoridade dada por Deus. Ele é preeminente, está acima de todas as coisas. Ele foi legitimado pelo Pai com milagres e tudo o que ele fez. E por fim, ele é o nosso Salvador. Amém? Ele é o nosso Salvador. Levante a mão quem merece salvação. Por favor, ninguém levante, senão você vai passar vexame. Nós não merecemos, meus irmãos. É pura graça de Deus. Nós vamos alcançar a vida eterna. É graça de Deus.
Uma vez estava em Nova York, não sei se Abraão entrou no edifício do Trump. É tudo cor de ouro. Aí nós paramos na porta, a dona Cida falou, será que pode entrar? Eu falei, vamos ver, porque era tão suntuoso que a gente ficou meio assim. Aí fomos entrando, olhando. Eu estava preocupado se iam deixar entrar naquele edifício que é uma casinha, uma tapera perto daquilo que Deus nos preparou na eternidade. Que Trump coisa nenhuma. Trump Tower, todo cor de ouro. Vai ser uma taperinha, casinha de cachorro, perto daquilo que é a eternidade. Meus queridos irmãos, a salvação está naquele que Deus enviou e entregou todas as coisas em suas mãos. Autoridade, preeminência, legitimado e salvador das nossas vidas. A nossa tarefa é fazer com que cabritos se tornem ovelhas e venham para o rebanho do bom pastor. Apesar que também a nossa oração é para que aqueles que são ovelhas evitem os instintos cabritais, se portem bem. Se porte bem na sessão da igreja, se porte bem na vizinhança, se porte bem no trabalho. Você tem que ser ovelha. Se você for cabrito, o seu testemunho poderá afastar muitos de receber essa transformação operada pelo Espírito Santo, para deixar de ser cabrito e ser ovelha. Graças a Deus que nós somos ovelhas do bom pastor, porque o nosso bom pastor é Cristo. Que Deus nos abençoe e que sejamos firmes na pregação da palavra e sempre com o verdadeiro e genuíno Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A última pergunta que eu faço é a seguinte: como que você recebeu esta mensagem da palavra de Deus? Qual é a sua reação? Você ouviu quem é Jesus, ouviu o verdadeiro Evangelho, as características do enviado por Deus, você é salvo por Ele. Como que você está vivendo diante de tanta bênção que você recebeu de Deus? Como que você vai estar tratando o seu vizinho? Como que você vai tratar o seu patrão? Como que você vai tratar o colega de trabalho? Como que você está se relacionando neste mundo? Qual é a sua reação? A sua reação deve ser: pastor, Deus falou comigo. Porque não foi o Senhor que falou, foi a palavra de Deus que falou. Este é o verdadeiro Evangelho. Que esta mensagem sirva para alertar o seu coração e levar a sério a salvação que você recebeu de forma gratuita do Deus eterno. E se porventura temos alguém em nosso meio que ainda não se curvou diante do Senhor Jesus Cristo, saiba você que se você sair daqui sem ter declarado e for atropelado e morrer, você não vai para o céu, você vai para o inferno. É o que a palavra de Deus diz. Abaixe sua cabeça, ore a Deus. Bondoso Deus, a tua palavra foi pregada e ela é tão séria, ó Pai, porque ela define o destino das nossas almas. Que o teu Santo Espírito trabalhe em cada coração aqui presente. Oh Deus, como nós somos falhos, imperfeitos, mas que demos vazão para a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, honrando acima de tudo aquele que nos salvou. É no nome dele que nós oramos. Amém. Obrigado, pastor Mendes. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família e seu ministério. Eu dizia, irmãos, aos pastores que estavam conosco essa semana, ouvindo o pastor Mendes pregar, eu conheço há 36 anos, e ele tem um estilo de ser. Ele é um espanhol de sangue quente. Se ele fosse o escritor
da Bíblia, se Deus tivesse escolhido pastor Mendes para escrever algum dos livros da Bíblia, provavelmente ou ele escreveria a carta de Tiago, ou ele escreveria o Sermão da Montanha, no seu estilo direto de comunicar uma verdade, sem rodeios, sem escolher muito as palavras politicamente corretas, mas alcançando o cerne e nos alertando. Então ele fez algumas afirmações bem fortes para nós lá nesse encontro, e um dia à noite nós conversávamos entre nós e alguém disse: puxa, mas pareceu tão duro o que ele falou. E eu disse: é verdade. Eu acho que nós estamos vivendo uma época tão confusa em relação à igreja evangélica como um todo, a reputação de pastores tem estado tão destruída diante da sociedade. A sociedade tem olhado para nós cada vez mais com maus olhos, sem uma compreensão do que é de fato o evangelho, de tanta aberração que a gente tem visto, de tantos líderes que estão à frente de igrejas, de comunidades, algumas históricas e muitas outras recém-formadas, sem base nenhuma, sem um cabedal, sem uma história que foi escrita com uma formação teológica bem definida, com profundidade bíblica, com o sangue de irmãos nossos que sofreram no passado. Então as pessoas olham e dizem: eu vou formar uma igreja também, eu não estou concordando com o que o pastor A ou o pastor B está dizendo, e eu vou formar uma igreja. Então essa pessoa vai e forma uma igreja na esquina, e o outro vai e forma na outra esquina, e o outro vai e forma na outra, e às vezes essas igrejas até enchem de pessoas, e quando você vai ouvir o sermão, nada. Quando você vai ouvir as músicas cantadas, nada. Não há profundidade, não há essência naquilo que se prega. Pior, quando você vai olhar a vida desses pastores e dessas lideranças, as falcatruas, os erros cometidos com relação a dinheiro, e pastores que estão aí metendo a mão no que a igreja tem e vão fazendo coisas erradas, e muitos com a vida moral totalmente comprometida, e a família deles um caos verdadeiro, mas eles estão pregando porque eles têm carisma e as pessoas vão indo atrás. E às vezes a gente se esquece das verdades tão claras da palavra de Deus. Não há precedentes para isso. O que está aqui, está tudo muito claro. E quando eu olho, irmãos, esse verso 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu creio que a essência de um cristão retrata essa experiência de vida, em que ele se converte, e a partir da conversão, ele começa a ser transformado aos poucos por Deus. Não é uma coisa rápida. Ninguém muda da noite para o dia. Você é uma coisa hoje, amanhã você é outra. Não é assim. Demora, é todo um trabalho de Deus sobre a nossa vida e a nossa experiência. São exercícios diários que Deus nos dá, são pessoas que Ele coloca na nossa vida, é a sua palavra nos influenciando todos os dias. Você vai lendo e ela vai transformando o seu modo de viver, você vai lendo e ela vai confrontando os seus paradigmas e ajudando você a enxergar novas realidades. São provações que Deus coloca na nossa vida, algumas bem doloridas, através das quais Ele nos ensina, Ele nos encabreça, Ele nos transforma, Ele nos muda. Então quando você tem um bebê, quem já teve bebê sabe disso, e o seu bebê tem alguns dias de nascido, algumas semanas, alguns meses, você tem que fazer tudo por esse bebê, tudo, absolutamente tudo. Ele é um ser totalmente dependente de você. E você, como pai, como mãe, cuida, alimenta, dá banho, dá o remédio, nutre, e você tem todo aquele cuidado com esse bebê, porque você sabe que se você abandoná-lo e dizer: se vira aí, ele vai morrer, porque ele não pode fazer isso. Mas esse bebê vai crescendo, e ele passa pela fase de adolescente, ele se torna um jovem, depois ele vira um adulto, e ele vai ser sempre dependente dos pais? Sim ou não? Não.
Se ele continuar dependente dos pais, há alguma coisa errada aí, há uma patologia aí. Nós criamos nossos filhos da independência da dependência para a independência. O sucesso de um pai e de uma mãe é conseguir fazer com que o seu filho vá para a vida e ele tenha autonomia e ele saiba se virar e ter o seu próprio sustento e constituir a sua própria família e ter as suas próprias experiências. Esse é o nosso trabalho como pais. Acontece que na vida espiritual o que ocorre é exatamente o contrário. Quando a gente vem a este mundo, a gente vem totalmente independente de Deus. Não sabemos quem Deus é, não temos esperança, não temos certeza de vida eterna, não temos nada disso. Então somos alcançados pela graça de Jesus. E aí Deus precisa trabalhar conosco para que dia após dia nós possamos ser transformados pelo poder do Evangelho e nós vamos nos tornando cada dia mais dependentes do Senhor. Somos criados da independência para a dependência. E João diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Diminuir no quê? No que nós precisamos diminuir? No nosso orgulho, na nossa autossuficiência, na nossa vaidade, nas nossas pretensões, naquilo que nós achamos que somos ou que sabemos fazer. Menos, menos. Eu sou um grande profissional. Menos. Eu tenho dinheiro. Menos. Eu sou mais inteligente do que... Menos. Sem Jesus você não é nada. Diminuir. Não, mas o ser humano precisa crescer no seu conceito. Não, é o contrário. Você precisa diminuir para você mesmo e dar espaço para que o caráter de Jesus cresça dentro do seu coração, para que o amor de Jesus cresça dentro de você, para que a fidelidade de Jesus cresça dentro de nós, para que a santidade de Cristo se torne a nossa santidade, para que a maneira como Jesus tratava as pessoas e conversava com elas, a gente aprenda a tratar também. Nós vamos diminuindo para nós e crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Convém que ele cresça e eu diminua. Eu queria chamar a equipe de adoração aqui, e hoje pela manhã eu peguei a equipe de surpresa. Pastor Mendes pregou esta mensagem e Deus falou ao meu coração, e enquanto ele estava pregando, esse cântico veio à minha mente. Eu acredito que esse cântico resume em tese o que ele falou aqui hoje, a profundidade do Evangelho, a seriedade, este confronto que nós estamos tendo na nossa geração. Uma das coisas muito interessantes, dentre tantas outras que ele falou, é que a gente às vezes fica com medo de confrontar o erro que acontece por aí, e Paulo é tão severo nisso que ele diz assim: é necessário fazer essa turma calar. É necessário, porque eles estão confundindo a cabeça das pessoas. O que é um cristão hoje na sociedade? Ninguém mais sabe. Quando eu era garoto, as pessoas sabiam definir, e a sociedade cobrava do cristão que ele tivesse um procedimento de cristão. Hoje, cada um faz o que quer, cada um faz o que acha que é melhor. Uma vez um casal parou num desses fast food, desses drive-thru, do McDonald's, do Bob's, e fez o pedido de dentro do carro, e a moça recebeu o dinheiro e falou: pegue o pacote no próximo guichê. Então ele parou o carro no próximo guichê, e a menina pegou o pacote e deu na mão nele, ele engatou o carro e foi embora. E aí a mulher do lado com fome, quando não sentiu o cheiro de nada, quando abriu o pacote, descobriu que ao invés de entregar o pacote com o sanduíche e os refrigerantes, a menina entregou um pacote que era o caixa daquele dia, estava cheio de dinheiro. Então diz: olha, está cheio de dinheiro, e agora o que nós vamos fazer? Ele disse: vamos voltar. Mas ela nem sabe quem a gente é, vamos embora. Não, vamos voltar e tal. Ele tinha um dever cristão, uma consciência cristã, e ele voltou.
E foi lá e parou o carro e disse: moça, você me entregou o pacote errado. A menina começou a chorar e disse: depois que o senhor saiu foi que eu percebi. E eu estava desesperada, porque eu ia ter que pagar isso do meu bolso. E veio o gerente, o que aconteceu? E ela contou para o gerente disse: moço, que fantástico, vamos fazer uma reportagem com o senhor, porque ninguém faz isso, ninguém devolve o dinheiro. Vamos chamar os repórteres e entrevistar o senhor. Ele disse: não faça isso. Por quê? Porque essa aqui não é minha mulher, é minha amante. A gente está vivendo uma época muito complicada, sabe? Em que crente, é meia boca, como o pastor Mendes falou, né? Meia boca. Então, a pessoa está aqui, mas não está. Parece que não há mais esse compromisso. E eu realmente creio, irmãos, que a palavra de hoje vem confrontar o nosso coração. Será que nós estamos vivendo o genuíno evangelho de Jesus? Será que nós estamos diminuindo o nosso conceito pessoal sobre nós mesmos e permitindo que o caráter de Jesus se desenvolva em nós? Você crê no Filho de Deus? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que está sobre sua vida? Vamos cantar essa música, vamos cantar juntos e vamos encerrar este culto orando e colocando o nosso coração diante do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Porém o verdadeiro Evangelho exalta a Deus, e Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. E mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que eu não posso me esquecer, sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é o que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém
será liberto sem que clame. Arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho é o que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame. Arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Amém, louvado seja Deus. Há uma parte nesta música que tem muito a ver conosco. Deus não seria injusto se Ele nos fizesse perecer. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é pela nossa justiça, irmãos, não é pelas nossas boas obras, não é pela nossa religião, não é por nada disso, é pela graça e misericórdia de Jesus. Por isso, quando a gente decide viver como incrédulo, por isso, quando a gente é de fato ovelha e decide viver como bode, nós desonramos, nós ofendemos a graça de Jesus, porque nós não a merecemos, e mesmo assim, Ele a derramou sobre nós. Por isso você não pode negar este grande presente da salvação. E se você está aqui hoje e você não entregou seu coração nas mãos de Cristo, você precisa fazer isso. Você não pode ficar subjugado à opinião dos outros, você não pode ficar esperando a aprovação de um parente, você não pode ficar tentando negociar com Deus e dizendo: Deus, se o Senhor fizer isso ou aquilo, então eu vou. Não, não faça isso, porque nós não merecemos nada. E o que mais nós precisamos, Jesus deu por nós na cruz do Calvário. Já nos foi dado na cruz do Calvário. Por isso é inaceitável uma pessoa se perder. Alguém uma vez me disse: pastor, como é possível? Deus é tão bom, Ele enviaria alguém para o inferno? Eu disse: claro que não. Jamais Deus enviaria alguém para o inferno. Não é Ele que manda as pessoas para o inferno, são elas que escolhem ir. Quando você recusa o Evangelho de Jesus, quando você rejeita a graça de Deus, não há o que Deus possa fazer. Então eu espero que nesta noite você entregue o seu coração nas mãos do Senhor. Ao encerrar este culto, eu vou estar aqui à frente, os pastores que estão aqui estarão aqui à frente também, junto com alguns líderes, o pastor Mendes vai estar aqui, e se você quiser entregar o seu coração nas mãos de Cristo, venha orar conosco aqui, venha nos procurar aqui. Você não precisa dizer nada, você precisa se aproximar e dizer: eu quero que o Senhor ore por mim, porque eu quero entregar minha vida nas mãos do Senhor Jesus. Amém? E você que é um cristão, nós não podemos viver como cristãos meia boca. Nós não podemos compactuar com esse evangelho enfraquecido que tem sido pregado por aí, este outro evangelho, que não é o evangelho da graça de Deus, que revela a justiça de Deus, que revela o caráter de Deus, que nos exorta a viver em santidade. Você que é um cristão, viva em santidade na presença de Deus. Deixe Deus trabalhar o seu coração. Faça uma observação, olhe para você mesmo e pergunte para você mesmo todos os dias. Faça esse exercício. No que eu estou diminuindo? Nas minhas tendências, nos meus pecados, nos meus pensamentos. Eu estou diminuindo no meu orgulho pessoal, na minha vaidade. Estou diminuindo. No que Cristo está crescendo em mim? Na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia, na sua bondade, no seu caráter santificado. Cristo está crescendo em você. Por favor, pergunte isso dentro do seu coração. Cristo está crescendo dentro de mim? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Diga isso ao Senhor: Senhor, eu quero
aplicar esta mensagem ao meu coração, Senhor. Eu não quero me perder. As palavras de Jesus nos soam nesta noite como um grande alerta, como uma grande luz vermelha, dizendo para nós: não entre pelo caminho errado, não entre pelo caminho errado, eu tenho algo melhor para você. É o Senhor dizendo: eu quero transformar a sua vida, eu quero dar vitória a você, mas não tente adquirir a vitória de Deus entrando pelo caminho contrário à vontade de Deus. Entre pelo caminho que Deus tem aberto, pela porta que Deus tem orientado na sua verdade, na sua palavra. E se você está aqui e você ainda não entregou seu coração nas mãos do Senhor Jesus, diga para Ele agora: Senhor, eu recebo, Senhor, eu entrego minha vida nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus e Pai, por esta noite. Obrigado, amado Deus, pela vida do pastor Mendes, por ele ter estado conosco esses dias, permitindo-se ser usado pelo Senhor para nos trazer a Tua palavra, para nos relembrar algo que é tão patente aos nossos olhos, mas que às vezes, ou por comodidade, ou simplesmente por conveniência pessoal, nós acabamos esquecendo. Obrigado, Senhor, porque o Teu ensinamento é claro. Obrigado porque o Senhor não nos engana. Obrigado porque o Senhor não mostra alternativas diferentes. O Senhor mostra para nós o caminho, a verdade e a vida. E nós que estamos aqui queremos nos humilhar na presença do Senhor. Queremos diminuir para nós mesmos, para que a presença de Jesus cresça dentro de nós. Queremos, Senhor, que Tua graça, que Teu amor, que Teu evangelho, que o Teu caráter cresçam dentro do nosso coração. Queremos andar na Tua presença, Senhor. Senhor, se há alguém aqui entregando o seu coração nas mãos do Senhor, recebe estas vidas em nome de Jesus e dá-lhes neste momento testemunho no coração, por meio do Teu Espírito, de que aquilo que eles ouviram hoje é de fato a verdade do Senhor, que não há o que temer, porque se eles crerem na Tua verdade, crerem em Jesus como Filho de Deus, serão transformados, serão salvos e terão a certeza da vida eterna. Dá-lhes esta consciência nesta noite, Senhor. Abençoa todo o Teu povo que aqui está, Senhor. Abençoa cada família aqui representada. E que o Teu amor, a graça infinita de Jesus Cristo, nosso amado Salvador e Senhor, a consolação, a plenitude do Santo Espírito de Deus, permaneça com todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe sua vida, vamos em paz. Se você tomou uma decisão, venha falar conosco, os pastores estarão aqui à frente, por favor, aproximem-se, queremos orar com você. Deus abençoe a todos. Pastor Mendes, muito obrigado, querido, Deus o abençoe em nome de Jesus.